Os alimentos orgânicos realmente são mais saudáveis? Será que compensa investir neles? Conheça as vantagens de consumir produtos orgânicos, entenda o que os rótulos indicam e descubra quais itens oferecem o maior custo-benefício. O que é alimento orgânico? Alimentos orgânicos são cultivados de acordo com normas específicas que regulamentam os métodos de plantio e processamento. Essas diretrizes variam de um país para outro, mas nos Estados Unidos, por exemplo, as culturas orgânicas precisam ser produzidas sem o uso de pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos ou organismos geneticamente modificados, OGMs. Quando se trata de criação animal para carne, ovos e laticínios, os animais devem viver em condições que permitam comportamentos naturais, como pastar em campos. Além disso, sua alimentação deve ser composta exclusivamente por produtos orgânicos, antibióticos, hormônios de crescimento e subprodutos de origem animal são proibidos. A forma como os alimentos são cultivados ou criados pode influenciar significativamente sua saúde mental, emocional e também o meio ambiente. Comparados aos alimentos convencionais, os orgânicos costumam conter mais nutrientes benéficos, como antioxidantes. Pessoas com alergias a certos alimentos, aditivos ou conservantes podem perceber uma redução ou desaparecimento dos sintomas ao consumir apenas alimentos orgânicos. Por fim, produtos orgânicos apresentam menores concentrações de pesticidas. Já na agricultura tradicional, são amplamente utilizados químicos como fungicidas, herbicidas e inseticidas, cujos resíduos permanecem nos alimentos e em seus componentes internos. Alimentos orgânicos, por não possuírem conservantes que prolongam sua durabilidade, tendem a ser mais frescos. Muitas vezes eles são produzidos em pequenas fazendas próximas aos locais onde serão comercializados, mas é importante verificar a origem para ter certeza. A prática da agricultura orgânica geralmente é mais benéfica ao meio ambiente, pois pode contribuir para a redução da poluição, a conservação da água, a diminuição da erosão do solo, o aumento da fertilidade da terra e o menor consumo de energia. A ausência de pesticidas sintéticos torna esse método mais favorável para aves, outros animais e também para as pessoas que vivem nas proximidades das fazendas. Contudo, a produção orgânica costuma demandar mais terreno para alcançar os mesmos níveis de produção da agricultura convencional, o que pode levar a um aumento na emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Além disso, animais criados de forma orgânica não recebem antibióticos, hormônios de crescimento e tampouco são alimentados com subprodutos de origem animal. Esses subprodutos podem elevar o risco de doenças, como a encefalopatia espongiforme bovina, BSE, e o uso de antibióticos pode gerar bactérias resistentes a medicamentos. Os animais orgânicos em geral dispõem de mais espaço para se movimentar e têm acesso a áreas externas, o que contribui para sua saúde e bem-estar. Produtos como carne e leite orgânicos podem conter maiores quantidades de certos nutrientes. Um estudo europeu realizado em 2016 revelou que esses alimentos apresentavam níveis de alguns nutrientes, como ácidos graxos ômega 3, até 50% superiores em comparação com as versões produzidas de forma convencional. Alimentos orgânicos não possuem organismos geneticamente modificados, OGMs. Esses OGMs, também conhecidos como alimentos geneticamente modificados, são plantas cujo material genético foi alterado de maneira não natural ou por cruzamentos tradicionais, frequentemente para resistirem a pesticidas ou gerarem seus próprios inseticidas. Sobre alimentos orgânicos e alimentos de origem local, há diferenças importantes. Enquanto os alimentos orgânicos seguem regras bem definidas, não existe uma definição padronizada para a comida local. Ela pode ser produzida em sua cidade, estado, região ou até mesmo em seu país. Em muitos momentos do ano é possível encontrar alimentos de origem local em mercados de produtores ou outros pontos próximos de onde você mora. Consumir alimentos cultivados localmente traz diversos benefícios. Econômico, o dinheiro permanece na economia local, pois uma parte maior dos lucros vai diretamente para os agricultores, em vez de ser destinada a despesas como marketing ou logística de distribuição. Transporte. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma refeição típica pode percorrer mais de 2.400 quilômetros desde a fazenda até o prato. Para suportar esse transporte, os alimentos são colhidos antes de amadurecer e passam por processos como gaseificação para amadurecimento ou conservantes industriais que garantem sua durabilidade. Frescor. Alimentos cultivados localmente são colhidos em seu ponto ideal de maturação, o que preserva seu sabor e frescor. Além disso, muitos pequenos agricultores locais utilizam práticas semelhantes às da agricultura orgânica, mas podem não ter condições financeiras para obter a certificação oficial. Por isso, visitar mercados locais e conversar diretamente com os agricultores é uma ótima maneira de conhecer os métodos de produção. Compreendendo os OGM, o tema dos organismos geneticamente modificados, OGMs, segue sendo alvo de debates controversos, especialmente quanto aos seus impactos na saúde e no meio ambiente. Em geral, OGMs são desenvolvidos para tornar as plantas
plantas mais resistentes a herbicidas ou para que produzam seu próprio inseticida. Um exemplo é o milho doce amplamente consumido nos Estados Unidos, frequentemente modificado geneticamente para resistir ao herbicida Roundup e gerar a toxina Bt como inseticida. Além disso, OGMs são comuns em diversas culturas nos Estados Unidos, como soja, alfafa, mamão, abóbora, abobrinha e canola. Eles também aparecem em muitos cereais matinais e produtos processados. Caso os ingredientes listados incluam xarope de milho ou lecitina de soja, é provável que esses alimentos contenham OGMs. No que diz respeito aos pesticidas, o uso de herbicidas como glifosato, encontrado no Roundup, aumentou 15 vezes desde o surgimento dos OGMs. A Organização Mundial da Saúde classificou o glifosato como provavelmente cancerígeno para humanos, embora ainda haja controvérsia sobre os riscos que os pesticidas representam para a saúde. Os OGMs são seguros? A segurança dos organismos geneticamente modificados, OGMs, é um tema controverso. Embora a Food and Drug Administration, FDA, dos Estados Unidos e as empresas de biotecnologia afirmem que os OGMs são seguros, muitos defensores da segurança alimentar divergem, citando estudos antigos que associam alimentos geneticamente modificados a possíveis efeitos tóxicos. Apesar do receio de que a alteração do DNA de plantas ou animais poderia aumentar o risco de câncer, a Sociedade Americana do Câncer declara que os alimentos transgênicos não representam perigo à saúde humana e não influenciam o risco de desenvolvimento da doença. Quanto à questão dos alimentos orgânicos e pesticidas, um dos principais benefícios de consumir produtos orgânicos é a redução na exposição a pesticidas. No entanto, ao contrário do que muitos acreditam, fazendas orgânicas utilizam pesticidas, mas apenas os derivados de fontes naturais, em oposição aos sintéticos usados na agricultura convencional. Embora pesticidas naturais sejam geralmente considerados menos prejudiciais, alguns podem apresentar orgânicos. É provável que a exposição a pesticidas nocivos seja consideravelmente menor. A exposição prolongada a pesticidas pode se acumular no corpo humano, gerando uma carga corporal química que, ao longo do tempo, pode desencadear problemas de saúde, como dores de cabeça, malformações congênitas e maior vulnerabilidade em sistemas imunológicos debilitados. Pesquisas também apontam que mesmo pequenas doses de pesticidas podem estar relacionadas a um risco maior de desenvolvimento de certos tipos de câncer, incluindo leucemia, linfoma, tumores cerebrais, câncer de mama e de próstata. Crianças e fetos são particularmente sensíveis aos pesticidas, já que seus sistemas imunológicos, cérebros e corpos ainda estão em formação. A exposição precoce a essas substâncias químicas pode levar a atrasos no desenvolvimento, alterações comportamentais, autismo, problemas imunológicos e dificuldades motoras. As mulheres grávidas também estão em um grupo de risco, devido à sobrecarga que os pesticidas podem impor aos seus órgãos. Além disso, essas substâncias podem ser transmitidas ao bebê durante a gestação e pela amamentação. Outro problema associado ao uso intensivo de pesticidas é o surgimento de superervas daninhas e superinsetos que apenas podem ser controlados com substâncias extremamente tóxicas, como o ácido 2,4-diclorofenoxiacético, um componente do agente laranja. Remoção de pesticidas ao lavar e descascar. Lavar produtos frescos ajuda a reduzir, mas não elimina completamente os pesticidas. Descascá-los pode ser útil, mas também remove muitos nutrientes importantes presentes na casca. A abordagem ideal é adotar uma dieta diversificada, lavar e esfregar bem todos os alimentos, além de optar por produtos orgânicos sempre que possível. Carne, ovos e laticínios orgânicos. Nos Estados Unidos, a criação industrial de animais pode incluir alimentação com milho, grãos, subprodutos animais, hormônios de crescimento, pesticidas, antibióticos e até lodo de esgoto. Essas práticas podem afetar a saúde dos animais e das pessoas que consomem seus derivados, como carne, ovos e leite, sempre que possível. Escolha opções orgânicas. Dicas para a compra de orgânicos. Prefira alimentos da estação. Frutas e vegetais são mais frescos e acessíveis durante sua época de colheita. Descubra os dias de entrega no seu mercado para garantir frescor. Compare preços. Verifique os valores em diferentes lugares, como supermercados, mercados de produtores e até online, incluindo produtos congelados. Leia os rótulos. Lembre-se de que orgânico não é sinônimo de saudável. Muitos produtos orgânicos processados, como doces e lanches, podem conter níveis elevados de açúcar, sal, gordura ou calorias. Por que os alimentos orgânicos são mais caros? Produzir alimentos orgânicos exige mais trabalho, já que os agricultores não utilizam pesticidas sintéticos, fertilizantes químicos ou medicamentos. Além disso, a certificação orgânica é dispendiosa e a ração orgânica para animais pode custar o dobro. Como as fazendas orgânicas tendem a ser menores, os custos fixos são diluídos em volumes menores de produção, sem o apoio de subsídios governamentais. Se inscreva para mais dicas de como ter uma vida minimamente saudável.